Ô, Mauro, dá para juntar as duas conversas, porque esse tipo de pressão, não, então tem que ganhar, porque investiu, porque tem dinheiro, também se aplica ao Flamengo, que, detalhe, para os desavisados, ganhou o seu jogo, ganhou o seu jogo por 1-0 contra um adversário forte, que é o Inter, mas eu gostei da expressão que você usou ontem, que você conversou comigo, é a derrota de 3 pontos para alguns. Isso é coisa de gente maluca, né? Tá cheio de doido por aí. Os doidinhos estão tudo soltos, precisando do remedinho, sabe? Aí os caras têm problemas aí na vida, sei lá onde, e levam pro futebol. Aí o time vence e os caras ficam insatisfeitos. Isso não é só na torcida do Flamengo, acho que tá geral isso. E na torcida do Flamengo isso tá mais evidente, me parece. O time vence um jogo difícil contra um adversário que é bom, o Internacional é uma boa equipe, e o sujeito acha que tem que ser 3-4-0. Assim, bobagem total. E o Flamengo é um time ainda em reformulação, né? Ainda não atingiu o seu ápice. Eu já vi até coleguinhas escrevendo coisas assim: o time do Felipe Luiz será. Como assim será, amigo? O time não está pronto, o time está com jogadores chegando, estreou jogador nessa partida contra o Internacional. Tinha vários jogadores que saíram, né? Ou em definitivo, ou que estão fora de combate. Não tinha titulares importantes, né? Jogadores recém-chegados. O time está numa reformulação, agora lidera o campeonato, tem melhor ataque, melhor defesa, venceu o jogo contra o Inter, ou seja, ganhou bem, jogando bem no primeiro tempo, segundo tempo menos. Acho que está num contexto também da mudança de comportamento internacional e que nenhum time vai jogar naquela intensidade o tempo todo. Na verdade, o Flamengo no primeiro tempo ele coloca a régua lá no alto. Ele não consegue manter. E a cobrança é que ele continue com a régua lá no alto. É uma régua que ninguém coloca. É aquele jogo de intensidade, de pressão alta, daquela maneira que o adversário mal consegue trocar passe e passar no meio campo durante longos minutos. Isso, não sei quem faz. Acho que ninguém faz na América do Sul hoje. Ninguém está fazendo. Esse é um ponto positivo, tá? Ponto negativo é a dificuldade de fazer uso dos espaços que surgem no segundo tempo, a transição, velocidade, quando não encaixa as jogadas, e aí perde a chance de criar mais situações e o jogo fica, a atuação fica aquém daquilo que poderia ser. Mas não tem motivo nenhum para a torcida do Flamengo ficar de piti, de mimimi, coisa nenhuma. E a Libertadores, adversário difícil, não foi uma carne assada. Foi internacional. Um bom time internacional. Tem bons jogadores. E o Flamengo não corre o risco. O Flamengo não toma quase gol. É impressionante isso. Aí tem discussões patéticas, tipo, só faz gol de bola parada, mas não é verdade. Tem feito poucos gols. Isso é fato. É fato. Mas qual o problema de fazer gol de bola parada? Ruim é não fazer gol de bola parada e tomar gol de bola parada. O time não está tomando quase gol e usa muito bem a bola aérea, usa muito bem esse tipo de jogada. Então, isso aí acho que é uma grande frescura, na verdade, sabe? Gente chata, mimizenta, e que, assim, muitas vezes demonstra até desconhecimento de futebol, né? Porque tem reclamações contra jogadores que o Plata, por exemplo, não jogou bem essa partida, mas ele tem feito uma ótima temporada. Ótima temporada. E você vê a gente reclamando dele, como se ele fosse um jogador ruim. Aí, realmente, a gente desce muito o nível do debate. Acho que essa turma aí tem que ignorar. Cabe ao Felipe corrigir os defeitos do time. O time joga bem fora de casa. É bom lembrar, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, o Flamengo foi totalmente dominante na primeira etapa, o segundo tempo foi mais equilibrado, e venceu o jogo. Não se classificou por perder em casa, por conta daquela pataquada do gol que decretou a derrota. Então, acho que o Flamengo tem condições de fazer um bom jogo contra o Inter, no Beira-Rio, está em vantagem. O Inter vai precisar mudar a sua postura, não vai poder ser aquele time fechado no primeiro tempo, e tem uma vantagem sobre o Internacional. Está aberto, claro, totalmente aberto o confronto. E para domingo, eu acho que o Roger tem mais problemas do que o Felipe. Muito mais. Tem nem comparação. O Felipe tem muito mais condições de botar um time forte nos dois jogos do que o Roger. Pensando em elenco e no cenário. Quem precisa vencer o jogo, fazer 2 gols para se classificar, quem pode jogar pelo empate, né? E você olhando, mesmo com desfalques, os jogadores que você tem à disposição. Então, eu acho que o Felipe está em vantagem em relação ao Roger para domingo também, em relação àquilo que ele pode escalar, pensando no combo das 3 partidas. Arnaldo, é isso? Misturando os dois, Palmeiras não, só um minutinho, que agora não vou deixar para... Desculpe, Arnaldo. Terminando o jogo América-Audax, esse triste jogo que eu estava vendo, aquela falta perto da área. Agora. Forma a barreira do Audax. Aí vem um cara do América todo posudo. Falei, rapaz, já imaginou eu aqui vendo um golaço? Não tô brincando, que eu tô na bandeirinha do corner.
E voltou todo pontudo ainda. Voltou, não deu. Todo limpão, voltou todo limpão. Você já tentou chutar na bandeirinha do corpo? Não, mas esse cara consegue. Eu não guardei o nome. Cara, engraçado você. Arnaldo, vamos lá. Juntando os dois, o Palmeiras classificado, o Flamengo encaminhado, mas não classificado. Caminhado não. Encaminhado não, mas meio não, mas... Dá vantagem, pronto. Tem vantagem, Em vantagem. A pergunta, Arnaldo, é... Quem está em melhor estágio neste momento? Você não resiste à espanholização, né? Mas eles estão lado a lado mesmo. Estão muito parecidos. Os dois estão eliminados da Copa do Brasil, certo? Os dois estão disputando o título brasileiro. Os dois deram um passo importante rumo à próxima fase da Libertadores. O Palmeiras já está nela e o Flamengo está próximo dela. Como diria um outro amigo nosso, né, Tironi? Só um vai ganhar, tanto a Libertadores quanto o Brasileiro. E o parâmetro de um vai ser o outro. As semelhanças são várias. O Mauro citou algumas. Os dois times estão em reformulação no meio da temporada, com vários jogadores novos chegando e ainda não estão completamente ajustados. Os dois times tomam poucos gols. Aliás, é a principal característica do time do Felipe Luiz. É incrível, né? Como toma pouco gol. Os dois times fazem gols de bola parada. Então tem bastante semelhanças no estágio dos dois. Eu acho que eles têm muito ainda a evoluir. A margem de melhora é bem grande com os jogadores que eles contrataram. Sobretudo em termos técnicos. O Palmeiras, quem sabe, encontrou uma nova forma de atuar com uma dupla. E eu acho que a grande questão entre eles, na Libertadores, eles estão em lados separados das chaves, certo? O encontro só seria possível no eventual final, que aconteceu uma vez em Montevidéu, né? No Brasileiro é rodada a rodada, né? O Palmeiras vai perseguindo o Flamengo. E aí, nesse final de semana, temos dois jogos complicados para os dois como visitantes. Um vai a Porto Alegre, o outro vai ao Rio de Janeiro. Tem um terceiro aí, né, Tironi? Se você quiser colocar um Atlético de Madrid na espanholização, que desde o ano passado é o Botafogo, que também investe pesado e troca de time, troca de pele no meio da temporada, como Palmeiras e Flamengo. São os três milionários, né? São os três que contratam jogadores por mais de 2 dígitos de euros, né? Como se fosse qualquer coisa. Eles têm condição para isso, Palmeiras e Flamengo, e o Botafogo a gente não sabe como. É aquela confusão que a gente não consegue nem explicar direito do jeito Textor de administrar. O Botafogo, dessa vez, ele não está só na disputa da Libertadores e ainda tem alguma chance do Brasileiro. Depende muito do final de semana, eu acho, do confronto direto. Ele está na Copa do Brasil também. E me parece que a tendência é o Botafogo concentrar todos os seus esforços nas Copas, deixando a briga do Brasileiro para os seus dois espanhóis aí, né? E aí eu acho que é rodada a rodada. Lembrando que no primeiro turno, o Flamengo já ganhou do Palmeiras em São Paulo, né? Que é num campeonato de pontos corridos, quando dois times são muito parelhos, isso pode fazer uma diferença do confronto direto. Desta vez, no segundo turno, no Maracanã, né? A minha impressão é que, aos poucos, sobretudo se o Palmeiras ganhar do Botafogo no final de semana, eles vão se descolando dos demais. Ainda tem o Cruzeiro com alguma possibilidade no Brasileiro, alguma possibilidade, mas eles estão muito parecidos. Talvez, olha, pensando que é a temporada em que o Palmeiras mais investiu desde que o Abel chegou, ou desde que a Leila é presidente, as semelhanças talvez nunca foram tão latentes entre os dois grandões, né? E acho que tem, em relação ao comando, aí sim a principal diferença. O comando do Palmeiras é um comando de 5 anos, o comando do Flamengo recém completou 1 ano, que é o Felipe Luiz, um técnico ainda em formação no seu primeiro trabalho, né? Talvez essa aí seja a diferença. Mas tem também essa constatação que o comando do Palmeiras, depois de 5 anos,
sofre desgastes, né? Sofre xingamentos na sua própria casa. Então tá bem interessante, e dessa vez, Tironi, acho que você vai acertar. Vai ficar entre os dois nas duas principais competições. Pô, que novidade. Tem hein? uma... E a questão do Trajano Bruno, tinha chamado. e a questão do Bruno Henrique? Vamos falar. Não é uma questão que cabe Depois discutir? só queria fazer uma comparação do Palmeiras para aproveitar o gancho, mas não sei se o Trajano... Não, o que eu ia falar, não vou falar mais. É o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, porque no finalzinho o Arnaldo lembrou do Cruzeiro, e ele que era um defensor do Cruzeiro. É isso. Tá largando a mão aos poucos. Ele estava Já largou a falando, colocou o Palmeiras, Flamengo, Botafogo, e não falava do Cruzeiro. Aí, de repente, ele se lembrou do Cruzeiro. Lembrou do que ele Cruzeiro. tanto exaltou. Exato. Aí, numa frasezinha curta, por isso que eu pedi... Não passou nem como ele do citou não no passou. final, passa a bola. Eu só Não queria passou só nem do aproveitar, turno. antes da gente falar do Bruno Henrique, tem uma comparação, e o Arnaldo acho que falou bastante dessa comparação entre Palmeiras e Flamengo. Eu acho que a grande diferença... Palmeiras e Flamengo, os dois estão investindo muito. Dá até para falar, o Vitor Roque chegou por 25 milhões e não fazia gol. Agora estão falando, Samuel Lino chegou por 22 milhões e não faz gol. O Felipe Luiz é contestado. O Abel é contestado. Não sei o quê. Tem um monte de comparação que a gente pode fazer. E eu acho que a grande diferença, e aí desde o começo dessa espanholização que você fala, especialmente desde a chegada do Abel, né? É como o Palmeiras reage ao barulho externo e como o Flamengo reage ao barulho externo. Então, o Palmeiras, desde a chegada do Abel, ele é um time que mesmo nas crises, mesmo nos muros pichados, mesmo nas derrotas, era um time que em nenhum momento cogitou tirar o Abel, em nenhum momento pensou em demitir, em nenhum momento tirou o Anderson verdade. Barros. Mas o Abel pensou em sair. Não, pensou em sair, Pensou em sim. sair. Aliás, esse acordo... Esse acordo feito lá com o time do Catar é de doer. 10 milhõezinhos, nunca vi, mas olha, queria estar com essa bola toda. E aí no Flamengo é o oposto, né? Mesmo quando ganhava, o Flamengo ganha, mas precisa fazer mais, precisa dar show, sempre tem essa discussão, ao mesmo tempo, né? a torcida do Flamengo não é tão agressiva como é a do Palmeiras. Não. Você não mas vê a aí torcida é uma do torcida, Flamengo. eu acho que aí é uma questão carioca e paulista. Mas dentro é mais sensível ao que a... mas aí a diretoria balança mais com a reclamação de fora. Esse é o meu ponto. E de rede social, mais do que do Maracanã. Sim. Aí, enquanto a Leila tá lá, às vezes ela até passa do ponto do tipo, eu que mando aqui, acabou. Isso. Enquanto o Flamengo, com a gestão passada, especialmente, essa a gente precisa ver ainda. Essa teve questões com jogadores e tal, mas com o comando a gente ainda não viu. Eu adoraria ver, você vai me entender o que eu quero dizer, nenhuma provocação. Eu adoraria ver a saudade da torcida do Palmeiras, Sim. se o Abel fosse embora e a Leila também, e a Leila fosse pro Vasco. Aí é pouco demais. Isso. Já pensou? Isso. Eu acho que nesse aspecto, quem é que está cavaleiro para falar é o Mauro. Essa coisa da rede social, do comportamento da torcida, o Mauro, que pode falar cavaleiro É sobre uma boa. Mauro, fale. Já falou. Não, mas do comportamento de torcida. Acho que a rede social você não pode se pautar. Tem que fazer. Eu acho que essa direção do Flamengo, por exemplo, parece menos propensa a ficar dando ouvido para a rede social do que a anterior. A anterior demitiu um técnico 3 horas da manhã, um técnico campeão brasileiro, por conta de pressão, principalmente em rede social. Né? Então, acho que isso me parece um pouco diferente. Agora, eu discordo do Ju com relação a essa questão da Leila. O Palmeiras não precisa da Leila. Nem um pouco. A Leila, as empresas dela nem patrocinadores do Palmeiras são. O Palmeiras é um clube estruturado, com situação financeira estável. Se uma outra pessoa com a mínima capacidade de gestão chegar lá e tocar o barco da mesma forma, com competência, o Paulo Nobre arrumou a casa. Ele deixou tudo arrumado. Deixou até o sucessor que depois se aliou a ele, que que se tornou meio que uma adversária política, pelo menos não são simpáticos um ao outro, né, digamos assim. E o Palmeiras seguiu. Eu acho que o Palmeiras não precisa da Leila, não. Nem um pouco, sinceramente. Eu acho que o Palmeiras é um clube que está no principal mercado do país, com uma torcida grande, com títulos recentes importantes, tem o seu estádio que gera muita receita. O que vai perder? O avião da Leila? O estádio de Barueri, né, que ela arrendou? Vai jogar em outro lugar e vai fretar um avião. E vai pagar a conta do avião porque tem dinheiro para isso. O Palmeiras não depende de nada da Leila. Zero, na minha opinião. Zero. E sobre o técnico, a mesma coisa. Eu acho que às vezes falta um pouco de autoestima a alguns palmeirenses. Parece que o técnico é maior do que o clube. Aliás, ele deve um bom trabalho há 2 temporadas. O momento dele não é bom. Está na hora dele dar uma resposta, né, para o torcedor e voltar a realmente fazer com que o seu time seja vencedor e pare de perder para o Corinthians, por exemplo.
o que aconteceu 2 vezes já esse ano. Muito bem. Juca, Sim. você falou, preparem-se agora que vai ter debate aqui, porque é a questão Do Bruno Henrique. do Bruno Henrique. Por que não julga? Eu acho que essa Eu não quero é a questão condená-lo central. antecipadamente. Ele está indiciado já faz um bom tempo. Sim. Né? A justiça comum tem seu tempo. Né? É mais natural. Agora, na justiça esportiva, e esse caso estar indo para as calendas é uma coisa absolutamente injustificável. Isso voltou... Eu pergunto, aqueles meninos todos que foram denunciados pelo Ministério Público de Goiás, todos se ferraram, e se ferraram corretamente. Não estou dizendo que o Bruno Henrique tenha que se ferrar. Estou dizendo que ele tem que ser julgado. Nós temos que saber qual é a decisão da justiça esportiva sobre o caso dele. Agora ele diz que de fato forçou o cartão porque era mais importante ele jogar o outro jogo e não aquele seguinte ao jogo contra o Santos. A primeira explicação é que não tinha forçado. Né? Agora, a gente teve o caso do Lucas ser absolvido na Inglaterra. Paquetá. Né? Paquetá. O Paquetá. É. O Lucas Lucas Paquetá. que você falou Lucas, falei Lucas. Lucas Paquetá. Tá certo. Tomara que seja essa a decisão em relação ao Bruno Henrique. Mas tem que ter uma decisão. Sabe o que mais me chama a atenção, Juca? É porque, no caso do Ministério Público de Goiás, os jogadores foram suspensos de maneira preventiva. Isso, Aleph Manga, aquela Porque turma toda lá. lá 8, 9, sei lá quantos jogadores foram suspensos de maneira zagueiro que jogou no preventiva, Santos, antes né? mesmo do julgamento e tudo. Não, esse cara aqui não pode jogar. Tá investigando, fraudou o jogo. Não pode jogar. Exatamente. E o Bruno Henrique, além da demora, ele tá aí podendo jogar, é capitão, tudo vida Mas normal. eu acho impressionante. De novo, não condenando com antecedentes, não é isso. Perfeito, Mas é porque um caso eles foram afastados de uma maneira preventiva e de outro É cara um escândalo. vive Em a vida bom português normalmente. é um escândalo. Enfim, eu queria ouvi-los, Trajano. Não, porque o que nós estamos falando aí tem a ver com o que acontece no país. Sim. E A prisão preventiva. Prisão Ou preventiva, domiciliar, É isto. julgamento, não sei. Isso. Tudo que foi falado, que eu fechei o olho aqui, parece que nós estamos falando de quê? De futebol, de política. Mas é exatamente não, tem brincadeira. isso. É isso. Não é? Tem muito a ver. Ou tem tudo a ver. E quando você fez referência ao fato de que o Arnaldo estava abandonando o Cruzeiro, né? E infelizmente Abandonou. No finalzinho ele se redimiu um pouco, é aquela coisa do cara que deixa o soldado caído no meio da estrada, né? Tá acontecendo com a moça lá na Itália, né? Ninguém se solidariza com ela, coitada, ela passa mal ainda. Tem crise de soluço. Imagina. Então só para. Eu acho que o Juca e o Danilo já explicaram direitinho e questionaram essa coisa, porque em Goiás foi assim e outra situação não foi assim. A questão central O que é me essa. surpreendeu, foi a absolvição do total do Paquetá. Pois Também é, a mim. porque o Mauro falou isso ontem. Todo mundo falou, não, vai ser condenado, não vai jogar nunca mais, pimba. A expectativa, pelo menos gerada pelas notícias que chegavam, que ele ia se dar mal. Banimento. Né? Ia ficar. Mas aí eu dou razão pro Juca, por isso que o julgamento era importante. Isso, ainda bem que Até não, pra porque um jogador jovem, que joga bem, tem futuro no futebol, mas a expectativa é que seria até perfeito. banido no futebol. Agora, que parece decisão para inglês ver, parece, né? Porque... Vamos ver. E o pessoal lá em Paquetá? Tá tudo inocente? Tudo lá. Quem vai lá ver? Quero ouvi-los. Não houve nenhuma aposta em Paquetá, gente. Essa Isso não história... é verdade. Tá? Mas... Não houve aposta em Paquetá. O Duque de Caxias, para as torcedoras, está perdendo. Tem algumas coisas essa história do Paquetá muito mal explicadas. Assim, acho que, primeira coisa, acho que é óbvio que já deveria ter sido julgado o Bruno Henrique, para mim, se chover no molhado. É evidente que se ele for responsável, ele tem que ser punido exemplarmente. Isso é óbvio também, não precisa nem falar, né? Que essa justiça desportiva está se arrastando de forma paquidérmica também é uma evidência, né? Ok. Mas a gente não pode colocar tudo no mesmo caldeirão, porque há casos e casos. Há casos de jogadores suspensos que admitiram participação, jogadores dos quais que se envolveram em situações que havia transação financeira. Então, as provas mais robustas levaram a isso. No caso do Bruno Henrique, ele nega. Então, tem que ser julgado. Está demorando? Óbvio que está demorando. Já deveria estar resolvido, deveria estar resolvido, né? Agora, o caso do Paquetá mostra isso. O Paquetá não foi punido porque não encontraram nada que o vinculasse às apostas. Havia o quê? Que ele foi tomar o cartão, que ele forçou. Foi estranho, forçou esse cartão. De fato, havia uma série de suspeitas. E nada ficou provado contra ele. Então,
o caso do Bruno Henrique é esse. Ele deveria ter sido julgado, se for comprovado que ele foi responsável e participou, ele tem que ser punido. Se tiver que acabar a carreira dele, vai acabar, paciência. Mas ele não foi julgado ainda. Agora, essas questões não são dos clubes, não é do West Ham United, não é do Flamengo. É problema do jogador. É bom deixar isso bem claro. O clube não tem nada com isso. O Paquetá contratou seus advogados, se defendeu, acabou e seguiu a carreira dele. E agora, a mesma coisa do Bruno Henrique. O que está evidente... Os clubes vão escalar os jogadores enquanto não estiverem suspensos. Agora, eu acho só que esse assunto deveria ser levantado, Juca, na semana passada, na outra. Aí quando o Bruno Henrique joga e faz um gol, aí começam a falar sobre isso. E não falam sobre o Thiago Maia, que o Internacional põe em campo e não paga. Aí não tem julgamento. O Thiago Maia não foi pago. O Internacional contratou o Alan Rodrigues, por exemplo, para jogar do lado do Thiago, que veio do Argentino Júnior, Uruguai, titular quarta-feira, e não paga o Thiago Maia. E tentou vender para o Santos com lucro. Então, isso que eu acho interessante, o assunto voltar agora, quando poderíamos falar sobre isso toda semana. Então, Bruno Henrique, se tiver que ser punido, tem que ser punido, se for o caso, se tiver que ser, fica condenado. Eu só me refiro a ele como o indiciado Bruno Henrique. Então, não é só essa semana. Eu só me refiro a ele como o indiciado Bruno Henrique. Você está agora. Não, eu só me refiro a ele há semanas. O indiciado Bruno Henrique, Porque está na cara que o Flamengo tem influência no Tribunal de Justiça para impedir que ele seja julgado. E a tal história, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. No caso do Paquetá, a família do Paquetá está envolvida no prêmio que ele, na aposta do cartão amarelo que ele recebeu. Então, para mim, é uma decisão para inglês ver na Inglaterra. Aqui no Brasil, empurra-se com a parede, com a barriga, porque é do Flamengo, ou é do Corinthians, ou é do Palmeiras. Se fosse do Goiás, do Vila Nova, do Criciúma, estava ferrado. É só isso que eu estou querendo dizer. E mais, torço para que ele esteja inocente, embora não acredite. Tantos são os indícios que o relacionam com esse cartão e a família dele e o irmão. Só. Mas o contexto do seu comentário foi o torcedor do Internacional, o que tem a ver com isso? Sim, o torcedor do Flamengo tem a ver com o Thiago Maia jogando. O que os torcedores do que vão enfrentar o Corinthians vão ter com o Vitinho jogando? E o Corinthians que não paga, não pagou o Ranieri, que deve a Deus do mundo, e correu segunda-feira para escrever o Vitinho antes do transferban. O Vessone publicou já a agenda do transferban do Corinthians. Tem mais duas aí a caminho. Eu fico indignado com o que o Corinthians faz, como estou indignado com o Flamengo. É isso, só isso. Eu não sei o que você fica, eu também fico. Eu só acho o seguinte, existem diferenças entre os casos dos diferentes jogadores. Tem jogador que confessou, o Bruno Henrique está negando. Agora é óbvio que está demorando. Pode haver influência do Flamengo? Não sei se tem, eu não vou falar de uma coisa que eu não tenho como provar. Agora, pode existir? Pode existir também, bastidor pode existir. Claro que pode existir. É evidente que pode existir. Agora, esses problemas são dos jogadores. Os jogadores arrumam essas confusões. Aliás, no Flamengo, inclusive, eu soube até que antes até desse acontecimento explodir, essa história, os jogadores já tinham sido orientados com palestras e tal, sobre o cuidado com as apostas. Eu já vi jogador chegar depois do caso do Bruno Henrique e falar assim, mas a coisa mais normal do mundo você comentar que vai forçar um cartão para não jogar contra o time A, para voltar contra o time B na outra rodada. Não pode mais comentar essas coisas. O jogador de futebol tem que entender que isso virou informação confidencial. Se o técnico combinar com ele, olha, você vai tomar um cartão aqui para não jogar outro jogo, tem que morrer ali. Não pode, nem no confessionário ele pode falar para o padre que vai tomar cartão. Tem que guardar para ele. É isso que tem que ser. Então são certas coisas que o jogador vai ter que aprender também. Agora, o torcedor do Internacional, pois ele também está jogando com o jogador. Não só contra o Flamengo, não. Contra todos os times que o Thiago Maia é escalado. E não paga. Ainda tentou vender o Santos. E aí não houve o negócio. Ia ter lucro. É bizarro isso aí. Aí não tem julgamento, não. É um fato concreto. O não pagamento é um fato concreto.